Ele não avisou que ia embora. Saiu numa manhã qualquer, como se fosse trabalhar, com a mala pequena e o cheiro do mesmo perfume barato que usava nos domingos. Eu ainda lembro do som do portão batendo, seco, rápido, como se fechasse um ciclo. Naquela hora, eu não sabia que era o fim. Nem ele disse nada. Só deixou para trás 3 crianças dormindo e uma mulher que ainda acreditava que amor era para sempre. O silêncio daquele dia foi o primeiro aviso de que a vida ia mudar, e mudar para valer. Quando o sol desceu, as crianças perguntaram: "Mãe, que horas o pai volta?" Eu não soube responder. Disse que ele devia ter se atrasado no trabalho, tentando proteger um pouco de inocência. Mas no fundo, o coração já sabia. Ele não voltaria. A partir daquele dia, o tempo parou de correr e começou a pesar. O arroz era contado, o medo era diário, e o nome dele virou uma ferida que o tempo demorou para fechar. Mas o tempo tem uma forma curiosa de ensinar. Décadas depois, quando a dor já tinha virado lembrança, ele voltou. Velho, doente, arrependido. E o que aconteceu naquele reencontro, o que ele ouviu, o que sentiu e o que descobriu, foi tão profundo que até ele chorou. Meu nome é Rosa Maria dos Santos Moura. Tenho 69 anos, sou professora de português e, mesmo com a idade batendo a porta, ainda não me aposentei. Não por teimosia, mas por amor. Eu descobri que ensinar é um jeito bonito de agradecer a vida. Uma forma silenciosa de dizer: eu venci, depois de tudo que já passei. Mas antes de ser professora, eu fui mãe solo, faxineira, diarista e uma mulher que precisou aprender o que é ser forte quando o chão desaparece. Fui deixada com 3 filhos pequenos, uma geladeira quase vazia e um futuro que parecia fechado. Nos anos 80, mulher abandonada era quase um estigma. As pessoas olhavam com pena, algumas com julgamento e poucas com empatia. Eu não sabia o que fazer, só sabia que não podia parar. E foi assim, entre lágrimas escondidas e noites mal dormidas, que comecei a reconstruir minha vida com o que sobrou: fé e coragem. Mas o tempo, generoso como é, foi me mostrando que a dor também ensina. Aprendi que a força não vem de ter alguém ao lado, e sim de não desistir quando tudo falta. Hoje, olho para trás e vejo que cada dificuldade me empurrou para um lugar que eu nunca imaginei alcançar. A sala de aula, o quadro, o giz e o sorriso dos meus alunos. Eu sou a prova de que quando a vida parece acabar, é porque o recomeço está chegando. Antes de seguir com a minha história, quero te pedir uma coisa. Se essa voz te tocou, se essa história parece um pouco com a sua ou com a de alguém que você ama, se inscreva no canal Vozes Guardadas no Tempo. Deixe nos comentários de onde você está assistindo. A sua presença aqui ajuda essa mensagem a alcançar mais corações. E quem sabe, acender a esperança em alguém que já pensou em desistir. Ele não disse que ia embora. Não houve briga, não houve grito, nem mesmo aquele silêncio pesado que avisa quando algo está prestes a acabar. Foi um dia comum, desses que a gente vive sem imaginar que vai virar lembrança para o resto da vida. Eu lembro bem. O café ainda estava quente, o rádio tocava uma música da Clara Nunes e Joaquim saiu do quarto já vestido, com a mala pronta, o olhar distante. Passou o perfume que usava todo dia, penteou o cabelo com calma e, antes de sair, deu uma última olhada pela casa. Eu perguntei se ele ia demorar e ele só respondeu: "Não sei." E foi. O barulho do portão batendo foi o som que partiu minha vida em 2. Naquela época, eu tinha 30 e poucos anos, 3 filhos pequenos e um coração cheio de fé. Não trabalhava fora, porque Joaquim achava que mulher direita não precisava se misturar com o mundo. Eu cuidava da casa, das crianças e achava que isso bastava. Era o que me ensinaram. Ele era funcionário público, desses cargos antigos que se conseguiam por indicação. Usava isso como troféu. Gostava de repetir que tinha estabilidade. E eu acreditava que estabilidade era ter um lar. Quando percebi que ele não voltaria, tentei inventar desculpas para os meninos. Disse que o pai tinha viajado, que logo voltaria com presentes. Mas as crianças não são bobas. Elas sentem. O Walter, o do meio, já andava calado demais. Daniel, o mais velho, perguntava o tempo todo quando o pai voltava. E a Valéria,
Ainda pequena, tentava me consolar com aqueles abraços que só uma filha menina sabe dar. Naquela noite, quando o jantar terminou, olhei para os 3 sentados à mesa e pensei: e agora? Eu não sabia o que fazer. A geladeira tinha pouco, o armário quase nada. Minha mãe, Dona Maria, morava nos fundos do lote, e foi ela quem me segurou de pé. Lembro dela me dizendo: minha filha, homem nenhum sustenta o sol. Amanhã o dia nasce de novo. E nasceu. Mas naquele amanhecer, o peso nas costas parecia o dobro. Eu tinha que achar uma saída e rápido. O pior não foi a falta do dinheiro. Foi o vazio. Quando um casamento acaba, o que sobra não é só saudade. Sobra o que não foi dito. Sobra a sensação de fracasso. Sobra aquele medo de olhar para o espelho e não reconhecer mais a mulher que está ali. Eu passava as manhãs tentando fingir normalidade. Lavando, cozinhando, passando roupa. À tarde, ficava olhando para o portão, esperando que ele aparecesse. Os dias foram virando semanas. As semanas, meses. E o silêncio dele era como um muro crescendo entre nós. Um dia, uma vizinha comentou que o tinha visto com outra mulher, no centro da cidade. Jovem, sem filhos, de cabelo escovado e riso fácil, meu mundo desabou de vez. Dizem que a dor do abandono é como uma faca fria. Não corta de uma vez, mas vai entrando devagar. Foi assim comigo. Durante muito tempo eu me culpei. Pensei que talvez eu tivesse deixado de ser interessante, que meu corpo já não era o mesmo, que eu falava demais, que a pobreza tivesse me apagado. Mas o tempo, esse mesmo tempo que parece castigo, um dia começa a ensinar. No começo eu só chorava. Chorava quando os meninos dormiam para não assustá-los. Mas depois de um tempo, percebi que chorar não enchia a panela nem pagava caderno escolar. Foi aí que entendi o que minha mãe dizia. Rosa, a dor não cozinha feijão. E ela tinha razão. Comecei a procurar trabalho, qualquer um. Fiz faxina, lavei roupa para fora. Passei dias e noites tentando equilibrar as contas e o coração. O corpo cansava, mas a mente, essa não descansava nunca. O mais difícil era enfrentar o olhar das pessoas. Naquela época, ser mulher separada era quase um crime. Eu ouvia cochichos, via dedos apontando. Alguns diziam: coitada da Rosa, o marido foi embora. Outros comentavam: ah, alguma coisa ela deve ter feito. Era assim. O erro nunca era do homem. Mas mesmo humilhada eu erguia a cabeça. Tinha 3 razões para seguir firme: Daniel, Walter e Valéria. O tempo passou, mas lembro de cada detalhe daquele início. As noites frias em que as crianças se amontoavam na cama para dividir o cobertor. Os dias em que a mãe deixava um prato pronto no fogão e me dizia: come, filha. E eu dizia que não estava com fome, quando na verdade só queria deixar mais para os meninos. Foram dias duros, mas foi ali que descobri que força não é grito. Força é continuar, mesmo sem saber como. Se alguém me dissesse, naquele tempo, que um dia eu seria professora concursada, eu teria rido. Eu, que mal tinha terminado o primário, não imaginava o que ainda estava por vir. Mas a vida, às vezes, tem um jeito curioso de plantar as sementes da virada bem no meio da tempestade. E foi assim, entre lágrimas, pratos lavados e silêncios longos, que a história começou a mudar. Só que, naquela altura, eu ainda não fazia ideia de que o pior momento da minha vida estava se transformando aos poucos na raiz da minha força. Alguns meses depois que Joaquim foi embora, a vida já tinha se ajeitado dentro da dor. Eu trabalhava quando dava, fazia faxina num dia, lavava roupa no outro. A rotina era puxada, mas os meninos cresciam. E eu tentava preencher o vazio com pequenas vitórias. Um prato cheio, um caderno novo, uma febre controlada sem precisar ir ao hospital. E às vezes, quando a saudade apertava demais, eu dizia para mim mesma: ele vai aparecer, vai lembrar dos filhos. Era a mentira mais doce que eu já contei para mim. Um sábado de manhã, lembro direitinho, a minha irmã apareceu ofegante, com a cara iluminada de esperança. Rosa, encontrei o Joaquim no centro. Ele mandou avisar para arrumar as crianças no sábado que vem. Vai passar aqui às 10 em ponto para levá-los para passear. Eu quase não acreditei. Olhei para as crianças e vi o brilho nos olhos deles, algo que eu não via fazia tempo. Daniel, o mais velho, já começou a falar do passeio. Walter perguntou se o pai traria presente e Valéria, minha pequena,
correu para escolher a roupa que queria vestir. Aquela semana foi de pura ansiedade. Eles perguntavam o tempo todo que horas eram, quantos dias faltavam. E eu, no fundo, sabia que era melhor não criar tanta expectativa. Mas como quebrar o sonho de uma criança? Naquela manhã, o sol parecia diferente. Eu acordei cedo, lavei o rosto das crianças, arrumei os cabelos, vesti as melhores roupas, as poucas que ainda estavam inteiras. Fiz café, deixei o portão encostado e o coração aberto. Às 9h30, eles já estavam sentados na calçada, olhando para a rua. Às 10, Daniel dizia que ele devia estar chegando. Às 10h30, Walter começou a andar de um lado para o outro, impaciente. Às 11, Valéria adormeceu no meu colo. O meio-dia chegou e o silêncio começou a doer. Tentei inventar desculpas. Talvez ele tenha perdido o ônibus, talvez tenha se atrasado no trabalho. Mas os meninos já não acreditavam. Daniel chorava quieto, Walter chutava o portão com raiva e eu só conseguia olhar para a estrada. Aquele foi o dia mais longo da minha vida, porque naquele sábado não foi só um pai que não apareceu, foi a infância deles que se partiu em pedaços. O Walter, o do meio, ficou diferente depois daquele dia. Era o mais danado, o mais respondão, o mais carente. Aquele menino tinha uma fome de pai que nada preenchia. Começou a se afastar de mim, a andar com os meninos da rua, a voltar tarde. E eu mesmo brigando entendia, porque o que ele queria não era liberdade, era atenção. Quando ele ficava calado, eu sabia. Estava lembrando daquele sábado, sentado na calçada, esperando um amor que não veio. Os meses seguintes foram duros. Os meninos iam para a escola e eu tentava manter a cabeça erguida. Mas toda vez que via um pai levando o filho pela mão, meu coração doía como se fosse a primeira vez. Uma vez lembro que Daniel perguntou: "Mãe, o pai esqueceu da gente?" E eu respondi: "Filho, tem gente que esquece o caminho de casa, mas o tempo ensina." Falei para ele, mas era para mim mesma também, porque o tempo ainda não tinha me ensinado a perdoar. Um ano depois, o destino resolveu brincar comigo. Walter estava com uns 12 anos quando a da escola marcou um passeio para a cidade. Voltaram animados, cheios de histórias para contar. Mas ele chegou diferente, calado e inquieto. Naquela noite me chamou no canto e disse: "Mãe, encontrei o pai." O chão sumiu debaixo dos meus pés. Ele contou que a turma tinha visitado um prédio público e que o pai trabalhava lá. Disse que o chamou, que eles conversaram e que o pai contou uma outra versão da história. Ele disse que nunca quis abandonar a gente, mãe, que a culpa foi sua, que você não deixava ele ver a gente. Eu senti o corpo gelar. Fiquei muda olhando para o meu menino. Walter estava com os olhos cheios de raiva e esperança ao mesmo tempo. Ele acreditava. E como culpar um filho por acreditar no pai? Joaquim tinha conseguido o que queria, ferir onde mais doía, na confiança. Depois desse dia, o Walter mudou. Começou a me responder, a me acusar de ter separado a família. Um dia gritou: "Você destruiu tudo." Ele queria ficar com a gente. Eu chorei escondido. Preferi o silêncio à discussão, porque sabia que o tempo mostraria a verdade. Mas até lá, tive que engolir o veneno da injustiça. Ele passou a ligar para o pai do orelhão da esquina. Pegava as moedinhas que eu dava para lanche e comprava fichas telefônicas. Ia escondido. Nos primeiros dias, o pai atendia. Depois, mandava dizer que estava ocupado. Até que um dia, o menino ouviu do outro lado da linha o que nenhuma criança merecia ouvir. "Fala para esse menino chato que mudei de setor e ninguém sabe para onde fui." Walter chegou em casa branco, calado. Entrou no quarto, se deitou e chorou. Eu fiquei do lado de fora, sem coragem de entrar. Naquela noite, rezei por ele. Rezei para que o coração dele não endurecesse como o do pai. Mas uma ferida dessas demora para cicatrizar. Depois disso, o telefone nunca mais tocou para nós. E eu entendi de uma vez por todas que Joaquim não tinha deixado só uma mulher. Tinha deixado 3 crianças órfãs de pai e uma mãe que precisou virar o mundo para segurar o que sobrou. E foi nesse caos que comecei a aprender que quando a vida quebra, a gente precisa juntar os cacos e fazer deles um espelho, para lembrar quem a gente é, mesmo quando o mundo tenta apagar. Mas o destino ainda guardava algo para mim, algo que eu jamais imaginaria, e que viria pelas mãos de uma mulher que, sem saber,
Me mostraria o caminho de volta para os meus depois que o Walter ouviu aquela frase. Fala para esse menino chato que mudei de setor. Algo dentro dele morreu e dentro de mim algo despertou. Eu percebi que não dava mais para esperar. Nem por ajuda, nem por milagres, nem por ninguém. Eu precisava tomar o destino nas mãos, mesmo que elas estivessem cansadas e cheias de sabão. Foi nessa época que comecei a trabalhar como diarista, indo de casa em casa, limpando, lavando, passando. Acordava antes do sol nascer e voltava quando ele já tinha ido embora. Os primeiros dias foram um choque. Eu, que até então vivia cuidando só do meu lar, me via entrando em casas que pareciam outro mundo. Tapetes que pareciam mais caros do que tudo que eu já tive, cozinhas que reluziam, quartos com cheiros de perfume francês. E eu ali, com meu pano de chão e minha dignidade dobrada no bolso. Algumas patroas eram boas, outras me tratavam como se eu fosse invisível. Lembro de uma que nunca olhava nos meus olhos. Deixava o dinheiro em cima da pia, como quem alimenta um gato de rua. No começo eu engolia seco, depois aprendi a respirar fundo e pensar. Eu estou aqui de passagem. Um dia eu vou para outro lugar. O mais dolorido não era o cansaço físico, mas o cansaço de ser tratada como se eu não existisse. Teve um dia, lembro bem, em que fui limpar um banheiro e ouvi duas mulheres conversando na sala. Uma delas disse: "Eu admiro essa gente simples. São felizes com tão pouco." Quase ri, porque felicidade não era o que eu sentia, era resistência. Mais tarde, quando cheguei em casa, desabafei com minha mãe. "A gente vira um objeto, mãe. Eles veem a vassoura, o balde, mas não veem a gente." Ela me olhou com aquela calma que só as mulheres mais velhas têm e respondeu: "Pois então, minha filha, mostre para eles que você é mais do que isso." As palavras dela ficaram ecoando dentro de mim por dias. Comecei a perceber que o que me feria não era o trabalho em si, era a forma como o mundo olhava para mim. E quando o mundo não nos enxerga, a gente precisa aprender a se ver. Foi aí que comecei a guardar cada moedinha que sobrava. Às vezes ia dormir sem jantar, mas com o coração firme. Meu sonho? Comprar um livro. Sim, um livro. Eu tinha um antigo, rasgado, que um dia encontrei numa caixa de feira. Chamava-se Supletivo para Jovens e Adultos. Foi com ele que reacendi algo que o tempo tinha apagado: o gosto de aprender. À noite, quando as crianças dormiam, eu acendia a luz da cozinha e lia. Lia devagar, soletrando, anotando palavras que eu não entendia. Era meu jeito de conversar comigo mesma. Ler me fazia esquecer o peso das costas e o vazio da casa. Aos poucos percebi que o conhecimento me devolvia o que a vida tinha tirado: esperança. Por que estudar para quem teve que recomeçar do zero? É como plantar uma semente no deserto. Demora, mas floresce. Nem sempre eu conseguia conciliar tudo. Tinha dias em que chegava tão cansada que mal conseguia manter os olhos abertos. Outros em que o corpo doía tanto que parecia que eu tinha carregado o mundo nas costas. Mas toda vez que pensava em desistir, lembrava do rosto dos meus filhos dormindo. Era por eles que eu fazia tudo. E, no fundo, era por mim também. Porque eu queria olhar para trás um dia e saber que não deixei o abandono me definir. Com o tempo, fui ficando conhecida entre as patroas. Diziam que eu era caprichosa, que deixava tudo brilhando. Mas por dentro, o que brilhava era um desejo guardado: mudar de vida. E foi nesse vai e vem de casas, de panos e de lágrimas que um dia o destino resolveu me surpreender. Eu tinha acabado de ser indicada para trabalhar na casa de uma professora universitária. Chamava-se Doutora Lúcia. Diziam que era exigente, mas justa. Na primeira vez que entrei na casa dela, percebi algo diferente. Havia livros por todos os lados, plantas bem cuidadas, e uma paz que não se via em toda a casa rica. Ela me recebeu com um sorriso discreto, mas verdadeiro. No começo, mantivemos aquela distância de patroa e empregada. Eu fazia meu serviço em silêncio, limpava os móveis, tirava o pó dos livros, organizava o escritório. Mas toda vez que via aqueles livros, sentia o coração bater diferente. Era como estar num templo. Um dia, enquanto passava um pano na estante,
Meus olhos pararam num livro grosso, de capa azul. Peguei disfarçadamente para ler o título. Não percebi que ela tinha entrado na sala. Quando olhei, levei um susto. Ela estava me observando. Ela sorriu e perguntou: "Gosta de ler, Rosa?" Fiquei sem graça, respondi rápido: "Gosto sim, doutora, mas leio devagar. Ainda estou aprendendo." Ela olhou fundo nos meus olhos e, com um tom que parecia conselho, disse: "Rosa, você lê com mais atenção do que muitos dos meus alunos." Aquilo ficou em mim como uma bênção. Ninguém nunca tinha me dito algo assim. Foi como se, pela primeira vez, alguém me visse de verdade. Naquele dia, quando cheguei em casa, eu não consegui dormir. Fiquei pensando nas palavras dela. Na manhã seguinte, antes de sair, peguei o velho livro do supletivo e coloquei na bolsa. Eu sentia que algo estava prestes a mudar, mas não sabia o quê. E foi assim, com as mãos cheias de sabão e o coração cheio de perguntas, que a vida começou a me mostrar um novo caminho, o caminho que me levaria a descobrir a força que sempre esteve dentro de mim. Na manhã seguinte àquele dia em que a doutora me pegou com o livro na mão, algo dentro de mim mudou. Fui para a casa dela como sempre, mas dessa vez carregava o coração leve, como se alguém tivesse aberto uma janela dentro do meu peito. Eu sentia que aquela mulher não tinha apenas me visto como empregada. Ela tinha me enxergado como gente. E isso, para quem passou a vida sendo invisível, é um milagre. Continuei meu trabalho, limpando, lavando, organizando. Só que cada vez que eu via os livros dela espalhados pela casa, sentia um arrepio diferente. Era como se cada capa me chamasse pelo nome. Um dia, tomei coragem e perguntei: "Doutora, a senhora acha mesmo que eu ainda posso estudar?" Ela parou o que estava fazendo, olhou para mim e respondeu: "Rosa, o tempo só passa para quem para. Se o seu coração quer aprender, então você ainda tem a idade certa." Aquilo foi o estalo que faltava. Naquela noite, sentei na cama e fiquei olhando o velho livro do supletivo que vivia aberto na mesa da cozinha. Pensei nos meus filhos dormindo, na minha mãe roncando leve no quarto ao lado e pedi a Deus que me desse força. Porque coragem eu já tinha, só faltava acreditar. No dia seguinte, antes de ir trabalhar, passei na escola da cidade e perguntei sobre o curso supletivo. A moça da secretaria me olhou com um misto de espanto e ternura. "A senhora quer estudar?" "Quero. Quero terminar o que a vida interrompeu." Ela me deu uma ficha para preencher e disse: "As aulas começam segunda-feira, à noite." Aquela segunda foi o primeiro dia do resto da minha vida. Eu me sentei na sala, cercada por jovens que podiam ser meus filhos. No começo senti vergonha. Minhas mãos tremiam, as letras pareciam dançar no caderno. Mas com o tempo, fui pegando o jeito. Cada palavra aprendida era uma vitória. Cada frase lida era uma libertação. Eu chegava da faxina com as pernas doendo, com cheiro de sabão, e ainda assim sentava para estudar. Era cansativo, sim, mas também era bonito. Era como se eu estivesse limpando não só as casas dos outros, mas a poeira da minha própria alma. A doutora Lúcia se interessava por cada passo que eu dava. Sempre perguntava: "E aí, Rosa, como foram as aulas?" Eu contava tudo, animada, e ela sorria, dizendo: "Eu sabia que você tinha esse brilho nos olhos." Um dia ela chegou mais cedo e me trouxe uma sacola. Dentro havia 2 cadernos novos, um dicionário e uma caneta bonita. "Para anotar as suas conquistas", disse ela. "Foi o presente mais precioso que já recebi." Os meses se transformaram em anos. Fiz o supletivo completo. Passei em todas as matérias. E quando recebi o certificado, chorei como criança. Lembro que mostrei para minha mãe e ela disse: "Agora sim, minha filha, você aprendeu a andar com os próprios pés." E eu sabia que ela não estava falando de escola. Estava falando da vida. Mas a sede de aprender não passou. Pelo contrário, aumentou. Foi a própria doutora Lúcia quem me incentivou a dar o próximo passo. "Rosa, você tem alma de professora. Já pensou em fazer faculdade?" Eu ri.
Faculdade, doutora? Eu nem sei se tenho tempo para isso. Ela respondeu com a calma de quem enxerga o futuro. O tempo se arruma para quem tem propósito. Com a ajuda dela, consegui me inscrever num curso noturno de letras. No começo parecia impossível. De dia eu trabalhava, à noite estudava, de madrugada revisava os textos. Os meninos já eram adolescentes e às vezes eu chegava em casa e ainda precisava arrumar comida, verificar caderno, cuidar da casa. Mas mesmo assim, eu ia, porque agora não era mais só por eles, era por mim. Teve uma noite em que quase desisti. Estava exausta, doente, com febre. Pensei, eu já aprendi o suficiente, já posso parar. Mas no mesmo instante, ouvi a voz da doutora na cabeça. Rosa, não deixe o que sobra definir sua vida. Aquela frase virou minha oração. E assim fui seguindo. Os anos passaram, o diploma chegou, e eu me vi vestida com a beca da formatura. Meus filhos estavam na plateia, chorando e batendo palmas. Eu não via o rosto do Joaquim ali, mas pela primeira vez isso não doeu, porque o que importava era que eu tinha vencido. E vencer, para mim, era poder ensinar a outras pessoas que o destino só é cruel com quem desiste. Doutora Lúcia se tornou uma espécie de anjo na minha vida. Ela não só me deu oportunidade, me deu espelho. Foi por causa dela que eu descobri o poder que tem uma palavra dita na hora certa. E mais tarde, eu mesma aprenderia a dizer essas palavras a outras mulheres, de pé, diante de uma sala de aula. Mas antes disso, o caminho ainda tinha muita noite fria e muita barriga vazia. E é sobre essas noites, as mais difíceis e as mais transformadoras, que eu preciso te contar agora. Foram anos longos, desses que a gente sente na pele e nas costas. Eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite, voltava para casa depois das 10, com o corpo moído e os olhos ardendo. Tinha dias em que nem eu sabia de onde vinha tanta força. Era como se uma mão invisível me empurrasse para frente, dizendo: vai, Rosa, não para agora. O mais difícil não era o cansaço, era o medo de não dar conta de tudo. Ser mãe, dona de casa, empregada e estudante, tudo ao mesmo tempo, é como equilibrar o mundo nas costas sem deixar cair uma lágrima. As contas não fechavam. Tinha mês que eu fazia 3 faxinas por semana e ainda assim faltava. A comida era pouca. O gás acabava antes do fim do mês. E o sapato das crianças furava antes que o salário viesse. Mas mesmo assim, eu fazia questão de comprar o material escolar deles. Sempre dizia: caderno e pão entram na lista de prioridades. O resto a gente dá um jeito. E quando o dinheiro acabava, minha mãe dava um jeito também. Ela fazia bolo para vender e o que sobrava dividia comigo. A gente vivia apertada, mas nunca sem esperança. Teve um tempo em que comecei a dar aula particular para as crianças da rua. Eu ainda nem era professora formada, mas já ensinava com o coração. Pegava o caderno velho e explicava as lições, mostrando o pouco que eu sabia. Era engraçado. Quanto mais eu ensinava, mais eu aprendia. Foi assim que percebi que ensinar era o que me fazia respirar. Mesmo cansada, eu me sentia viva, mas nem tudo eram flores. Houve dias em que eu quase desisti. Um deles ficou marcado para sempre. Era inverno e a chuva caía sem parar. Não tínhamos nada para jantar, só um restinho de farinha e um pedaço de pão. Cortei o pão em 4 pedaços e deixei os meninos comerem. Quando Valéria percebeu que eu não estava comendo, me ofereceu a parte dela. Come, mãe. Você precisa mais do que eu. Aquilo me partiu por dentro. Eu sorri para ela, mas o sorriso era só para disfarçar as lágrimas que ardiam por dentro. Naquela noite, depois que todos dormiram, eu fui para a cozinha e chorei baixinho. Não era só fome, era cansaço, solidão, injustiça. Era a lembrança de um homem que prometeu amor e deixou dívida. Olhei para o teto e falei com Deus, não como quem pede, mas como quem conversa com um velho amigo. Senhor, se é para eu continuar, me dá um sinal. Qualquer um. E foi como se ele respondesse no silêncio. Continua, Rosa. Eu estou aqui. Foi a primeira vez que eu senti paz em meio ao caos. Os dias seguintes foram menos pesados. As crianças começaram a crescer e entender as coisas. Daniel arrumou um bico na feira.
Walter começou a ajudar o avô na horta e Valéria era minha sombra, sempre ao meu lado, cuidando de mim quando eu achava que estava cuidando deles. Ver meus filhos amadurecendo me dava fôlego. E cada vez que eu pensava em parar os estudos, lembrava da doutora Lúcia, das palavras dela, e seguia em frente. A faculdade era uma luta diária. Os ônibus viviam lotados e eu estudava em pé, segurando o caderno com uma mão e o sonho com a outra. Às vezes chegava atrasada e os professores olhavam torto como se eu não pertencesse àquele lugar. Mas eu não deixava isso me abater. Eu pensava, se eles soubessem o preço que eu pago para estar aqui, me chamariam de guerreira. Eu não precisava de reconhecimento. Eu precisava de resultado. E o resultado veio devagarinho, como tudo na minha vida. Uma nota alta, um elogio do professor, um trabalho bem feito. Cada pequena conquista era um degrau. E quando o corpo cansava, eu lembrava de onde vim, de quantas vezes lavei chão pensando que nunca teria mais do que aquilo. Agora eu tinha mais, tinha propósito. Nessa época, Joaquim sumiu de vez. Nenhum telefonema, nenhuma carta, nenhum sinal. E pela primeira vez, isso não doeu. Eu já não precisava mais da presença dele para seguir. Eu tinha aprendido a caminhar sozinha. E mais, a caminhar de cabeça erguida. A dor dele tinha virado força dentro de mim. E essa força foi o que me fez seguir até o fim da faculdade. Quando chegou o último semestre, eu quase não acreditava. Eu, a mesma mulher que um dia lavou o chão em silêncio, agora estava prestes a me formar. Eu via os olhos da minha mãe brilhando, via meus filhos orgulhosos. E dentro de mim, uma certeza crescia. Eu tinha vencido o abandono. Porque vencer não é humilhar ninguém. É provar em silêncio que o amor por si mesma é mais forte do que qualquer mágoa. Mas antes de poder vestir o jaleco de professora, o destino ainda queria testar a minha fé. O concurso público, aquele que eu tanto sonhava, seria a prova final, não só da minha capacidade, mas da mulher que eu me tornei. E foi assim, entre noites mal dormidas e dias sem pão, que eu cheguei à beira da virada da minha vida. Eu ainda não sabia, mas o próximo capítulo seria o que mudaria tudo. O momento em que o mundo finalmente chamaria meu nome. E eu responderia: presente, professora Rosa. O dia da prova do concurso chegou como um susto. Eu tinha estudado o que podia, revisado até o que não sabia e dormido quase nada. Sentei na carteira com as mãos suando, o coração batendo forte, e uma voz dentro de mim repetindo: você não chegou até aqui para desistir agora. Eu olhava para as outras pessoas e via jovens, de olhos descansados e roupa bem passada. Eu, com as olheiras fundas e a mesma bolsa velha de sempre, era o retrato da persistência. E foi com ela que fiz cada questão, palavra por palavra, como quem luta por ar. Quando saí da sala, o sol batia forte no rosto e eu me senti leve. Não sabia se tinha passado, mas sabia que tinha dado tudo de mim. E às vezes isso é o suficiente. Esperei o resultado com a paciência de quem já esperou a vida inteira. Cada dia era uma mistura de esperança e medo, até que numa manhã a notícia chegou. Pelas mãos do carteiro. Lembro como se fosse hoje. Ele me chamou no portão, entregou o envelope e sorriu. Parabéns, professora. Eu fiquei parada sem entender direito. Abri o papel com as mãos trêmulas e lá estava escrito: aprovada. Secretaria de Educação do Estado. Senti o corpo fraquejar. Meus olhos se encheram de lágrimas e eu precisei sentar. Minha mãe, que ouviu o barulho, veio correndo. Rosa, o que foi? E eu só consegui dizer: mãe, eu passei. O choro veio com gosto de vitória. Os meninos me abraçaram. Valéria pulava de alegria, Daniel batia palmas. E até o Walter, que sempre foi mais fechado, me olhou com aquele orgulho que não cabia em palavras. Naquele momento, eu percebi que todo o sacrifício tinha valido a pena. Cada noite em claro, cada humilhação engolida, cada lágrima escondida atrás do riso. Aquela aprovação não era só minha. Era da mulher que varreu o chão chorando, da mãe que escondeu o pão para alimentar os filhos, da filha que ouviu a mãe dizer: você consegue, quando ninguém mais acreditava. O dia da posse foi outro marco. Vesti uma roupa simples, mas passei perfume como quem vai se encontrar com o destino. Na hora em que chamaram meu nome, Rosa Maria dos Santos Moura, professora de língua portuguesa,
Senti um nó na garganta. Era o som da minha história sendo reescrita. Assinei o papel com a mão firme e o coração tremendo. Eu tinha um cargo, um salário, um nome respeitado. Mas o mais importante, eu tinha recuperado minha dignidade. Os primeiros dias em sala de aula foram como um sonho. Eu olhava para aqueles alunos e via reflexos de mim mesma. Crianças com fome, adolescentes desmotivados, meninas tímidas que achavam que nunca seriam nada. Eu via neles o que eu tinha sido e queria que vissem em mim o que ainda podiam ser. Dava aula com o coração aberto, misturando gramática com vida. Ensinava o verbo esperar com lágrimas nos olhos, o verbo lutar com orgulho e o verbo perdoar com fé. Um dia, uma aluna perguntou: "Professora, a senhora sempre quis ser professora?" Sorri e respondi: "Não, minha filha. A vida quis que eu fosse." Ela riu sem entender, mas eu sabia o que queria dizer. A vida, às vezes, empurra a gente para o chão para ensinar a se levantar. E quando a gente levanta, já não é mais a mesma pessoa. A notícia da minha aprovação correu pelo bairro. As antigas patroas souberam. Algumas me mandaram felicitações, outras fingiram que não viram. Mas eu não guardava ressentimento. Pelo contrário, quando eu via uma delas na rua, eu sorria e dizia bom dia. Não por ironia, mas por paz. Eu sabia que minha vitória não precisava ser barulhenta. Ela estava estampada no meu jeito de andar. Com o tempo, minha vida se ajeitou. Consegui comprar minha casinha. Ajeitei o quintal, plantei umas flores, dei aos meus filhos o que eu nunca tive, um lar seguro. Daniel se formou em engenharia, Walter seguiu carreira técnica e Valéria, minha menina, estudou enfermagem. Cada um foi para o seu caminho, mas todos carregando a mesma raiz. E eu segui na escola, ano após ano, ensinando, aprendendo, crescendo. A cada formatura, a cada abraço de aluno, eu lembrava da doutora Lúcia, a mulher que me deu o primeiro empurrão. Um dia fui visitá-la na universidade. Ela me recebeu com um abraço apertado e disse: "Eu sabia que esse dia ia chegar." Respondi: "A senhora foi a primeira a acreditar em mim?" E ela retrucou: "Não, Rosa, a primeira foi você." Eu só lembrei. Saí de lá chorando, mas era um choro diferente. Choro de gratidão. Gratidão por tudo que vivi, até pelas dores. Porque sem elas, eu não teria conhecido a força que me move. O tempo passou, os cabelos embranqueceram e a professora Rosa virou exemplo para muita gente. Mas no fundo, eu continuava sendo a mesma mulher simples que acreditava em milagres discretos. Foi então que o passado bateu à minha porta de novo. Depois de tantos anos, um velho conhecido reapareceu. Joaquim. Velho, abatido, o mesmo olhar que um dia me fez acreditar no amor. Quando o vi ali, parado no portão com a cabeça baixa e a voz rouca, meu coração estremeceu. Não por amor, por memória. E foi naquele instante que percebi. O tempo tinha me curado, mas agora ele vinha me testar. Quando abri o portão e vi Joaquim ali, o tempo pareceu parar. Ele estava magro, o cabelo ralo e os olhos fundos. Parecia menor do que eu lembrava. E de certa forma era. O tempo encolhe os que fogem das suas próprias escolhas. Ele segurava um chapéu nas mãos e, antes de falar, respirou fundo como quem tenta encontrar coragem. "Rosa, sou eu." Eu não respondi. Apenas olhei. Não havia mais raiva, mas também não havia ternura. Havia um silêncio enorme entre nós. O mesmo silêncio que ele deixou quando foi embora. Ele baixou a cabeça e disse: "Eu precisava te ver. Preciso falar com os meninos." A voz dele tremia, mas não era emoção. Era fraqueza. Eu vi nas mãos dele o tremor dos anos, a pele marcada, o corpo cansado. Perguntei com calma: "Agora você quer ser pai?" Ele engoliu em seco e respondeu: "Rosa, eu errei. Eu me perdi." Fiquei quieta, porque tem coisas que o tempo não precisa que a gente diga. Ele mesmo explica. Convidei-o para entrar, não por vontade, mas por educação. Ele sentou no mesmo sofá onde, anos atrás, as crianças esperaram por ele num sábado que nunca chegou. A presença dele na casa parecia deslocada, como um visitante no próprio passado. Olhou ao redor, viu as fotos dos filhos nas paredes, Daniel de terno, Walter com diploma na mão, Valéria sorrindo de jaleco branco. Suspirou e disse: "Eles ficaram lindos."
criados com amor. Eu respondi apenas, com amor e ausência. Ele abaixou a cabeça. Ficou em silêncio por um tempo, depois confessou. Tô doente, Rosa, e sozinho. Os amigos sumiram. A mulher que eu escolhi me deixou. Não tenho para onde ir. Aquela confissão caiu pesada, mas não despertou em mim pena nem vingança. Despertou humanidade. O mesmo homem que me deixou sem chão agora pedia abrigo. E a vida tem dessas ironias que só o tempo entende. Olhei para ele e disse, Joaquim, aqui ninguém te odeia, mas também ninguém te espera. Ele chorou. E aquele choro, eu confesso, foi mais difícil de assistir do que o abandono em si. Porque naquele momento eu vi não o homem que me feriu, mas o ser humano que fracassou. Quando contei para os meninos, o silêncio voltou a encher a casa. Daniel, o mais velho, ouviu e ficou pensativo. Walter, que sempre foi o mais sensível, se levantou e perguntou. Ele tá mal? Respondi. Tá, e tá sozinho. Valéria cruzou os braços e disse fria. O nosso pai morreu no dia em que nos deixou. Ninguém respondeu. Naquela noite quase não dormi. Não por tristeza, mas por lembrança. A vida às vezes gosta de nos colocar diante dos fantasmas, só para ver se a gente aprendeu a rezar em paz. No dia seguinte, Joaquim voltou. Trazia uma sacolinha com poucos pertences e um olhar pedindo abrigo. Eu deixei ele entrar, mas impus limites. Expliquei que os filhos precisavam decidir se queriam vê-lo. Daniel e Walter aceitaram. Valéria, não, ela disse. Não tenho nada para conversar com ele. Tudo o que ele tinha para dizer, ele disse quando foi embora. E foi embora para o quarto, batendo a porta. Nos dias que se seguiram, o clima em casa ficou estranho. Daniel e Walter revezavam para cuidar dele. Walter, principalmente, parecia em paz por poder cuidar do pai que nunca teve. Talvez ele quisesse curar o menino de 12 anos que chorou no quarto com o telefone na mão. Eu via nos olhos dele essa tentativa. Já Valéria evitava cruzar o olhar. O ressentimento dela era como um espinho antigo. Não doía o tempo todo, mas nunca saía. Joaquim tentava conversar, tentava se aproximar. Falava sobre arrependimento, dizia que o tempo lhe mostrou o que perdeu. Mas os anos não voltam e o amor dos filhos não se compra com palavras tardias. Mesmo assim, eu o deixei ali. Não por ele, mas pelos meninos. Porque achei que talvez ver o pai fragilizado ajudasse cada um deles a fechar suas feridas. Eu já tinha feito as pazes com o passado, mas eles ainda precisavam aprender. Uma tarde, sentei ao lado de Joaquim na varanda. Ele olhou para o horizonte e murmurou. Rosa, eu achava que a liberdade era sair por aí. Hoje vejo que liberdade é ter para onde voltar. Respirei fundo e disse, pois é. Só que quando a gente vai embora cedo demais, às vezes volta tarde demais. Ele chorou de novo. E naquele choro havia mais arrependimento do que palavras. O vento batia leve. E eu pensei em quantos invernos eu atravessei para chegar até ali. E percebi que no fundo não restava mágoa. Restava aprendizado. Joaquim ficou em casa por alguns meses. A saúde dele piorava. Os filhos faziam o possível para ajudar. E Valéria, mesmo em silêncio, deixava comida perto do quarto dele, sem que ninguém visse. Ela não dizia nada, mas o gesto falava por ela. Eu via no olhar dela a confusão entre raiva e compaixão. E compreendia. Perdoar é difícil quando a ferida é de sangue. Com o tempo, o corpo de Joaquim se entregou. E numa manhã fria, ele partiu em silêncio. Do mesmo jeito que foi embora um dia, mas agora deixando um rastro de arrependimento e paz. Os meninos choraram, Valéria ficou calada. Eu rezei, não por ele, mas por nós. Porque a morte dele não levou o passado, mas trouxe de volta a lição que o tempo sempre tentou me ensinar. Que o perdão é a forma mais bonita de liberdade. E foi ali, diante do corpo daquele homem que um dia me tirou tudo, que percebi que ele também me deu algo. Me deu um motivo para descobrir quem eu era de verdade. Mas antes que você ache que essa história termina em tristeza, deixe eu te contar o que veio depois. O momento em que ensinei aos meus filhos a diferença entre perdoar e esquecer. E como o perdão, às vezes é o último gesto de amor que a gente oferece a si mesmo. Depois do enterro de Joaquim, a casa ficou em silêncio. Um silêncio diferente, não de ausência, mas de lembrança. Os meninos estavam cabisbaixos, Valéria trancada no quarto.
E eu, sentada na varanda, olhava para o céu e pensava em como a vida dá voltas. Aquele mesmo homem que um dia foi motivo de choro, agora era motivo de reflexão. E pela primeira vez, eu entendi que o tempo não é vingança, é professor. Ele ensina com paciência o que a dor grita em desespero. Naquela noite, chamei os três para conversar. Eles se sentaram na sala, calados, cada um preso nos próprios pensamentos. Valéria com os braços cruzados, Daniel com os olhos marejados e Walter olhando para o chão. Fiquei observando os rostos deles e vi em cada um uma versão da dor que viveram. E percebi que se eu não fizesse nada, o abandono de Joaquim continuaria morando dentro deles, como um inquilino invisível, corroendo a paz. Respirei fundo e comecei. Filhos, a minha vida me ensinou que a gente só pode controlar o que está dentro do peito. O que vem de fora, o tempo resolve. Mas o que fica aqui dentro, só o perdão limpa. Eles me olharam com surpresa. Valéria foi a primeira a falar. Perdão, mãe. Ele deixou a gente passando fome, mentiu, sumiu. E agora a senhora quer que a gente o perdoe? Sorri com ternura e respondi. Eu não quero que vocês perdoem por ele. Quero que perdoem por vocês. Walter franziu a testa. Como assim? Expliquei. Quando a gente guarda a raiva, o outro vai embora, mas a raiva fica. E ela pesa. Ela não deixa o coração descansar, nem a alma seguir. Eu levei anos para entender isso, mas hoje eu sei. Perdoar é se libertar. Valéria abaixou os olhos e, pela primeira vez, chorou. Aquela lágrima dela caiu devagar, como se tivesse atravessado décadas de mágoa. Cheguei perto, segurei a mão dela e disse: Filha, eu te entendo. Você era pequena, mas viu tudo. Sentiu o frio das ausências e o peso das promessas quebradas. Mas se você continuar presa nesse passado, o seu futuro vai envelhecer antes da hora. Perdoar não é esquecer, é parar de carregar. Daniel, que sempre foi o mais calmo, respirou fundo e falou: Eu nunca consegui odiar o pai, só sentir pena. Eu olhei para ele e disse: Então você já perdoou, meu filho. Só não sabia. Walter ficou quieto, mas seus olhos diziam tudo. Aquele menino que um dia esperou o pai no portão agora era um homem que entendia que o amor nem sempre é correspondido e que o perdão é o último gesto de amor próprio que alguém pode ter. Passamos horas conversando naquela sala. Relembramos o passado, choramos, rimos de algumas lembranças boas, poucas, mas sinceras. E no final, pedi que cada um dissesse algo que gostaria de ter dito ao pai se tivesse tido a chance. Daniel disse: Eu queria dizer que, apesar de tudo, eu consegui. Walter falou: Eu queria dizer que o perdoo porque eu não quero ser como ele. E Valéria, entre soluços, murmurou: Eu queria dizer que ele perdeu a chance de me ver crescer. Depois disso, ficamos em silêncio. Um silêncio bonito dessa vez, o tipo que traz paz. Nos dias seguintes, percebi a mudança neles. Valéria começou a rir de novo. Walter andava mais leve, Daniel parecia mais sereno. E eu, no meu canto, senti uma gratidão que não cabia no peito. Entendi que o perdão é uma herança que não se deixa em testamento. Se deixa em exemplo, porque quando a gente perdoa, ensina os outros a fazer o mesmo. E essa é a herança mais bonita que uma mãe pode deixar. A leveza de não carregar o que já passou. Eu também perdoei Joaquim, não com palavras, mas com gestos. Rezei por ele todas as noites, pedindo a Deus que o recebesse com compaixão, porque o perdão não precisa ser dito, basta ser sentido. E o meu foi sincero, não por bondade, mas por sabedoria. Eu sabia que enquanto o ódio prende, o perdão liberta. E eu não tinha lutado tanto para continuar prisioneira de um passado, que já não me doía mais. Um dia, enquanto organizava as gavetas, encontrei uma fotografia antiga. Eu, ele e as crianças, no quintal da casa da minha mãe. Por um instante me vi sorrindo na foto e pensei: olha só, um dia a gente foi feliz. Guardei a foto de volta. Não para lembrar dele, mas para lembrar de mim, da mulher que sobreviveu, que renasceu e que, no fim, aprendeu que o amor próprio é a forma mais alta de perdão. Naquele mesmo dia, escrevi no meu caderno, aquele que a doutora Lúcia me deu: o perdão não é para dar ao outro,
é para devolver a paz para a gente. Fechei o caderno e senti como se um ciclo tivesse se encerrado. Não havia mais dor nem raiva, só um profundo sentimento de missão cumprida. Eu tinha perdoado o homem que me feriu, mas mais importante que isso, tinha ensinado meus filhos a não deixarem que o rancor moldasse quem eles seriam. E foi então, com o coração em paz, que percebi algo bonito. O perdão, quando é verdadeiro, dá vontade de ensinar. E foi essa vontade que me manteve viva, de pé, diante da sala de aula por tantos anos, porque ensinar para mim é continuar contando às pessoas que sempre há um jeito de recomeçar, mesmo quando tudo parece ter acabado. E é sobre isso que quero te contar agora, sobre a mulher que envelheceu, mas não cansou, sobre a professora que, mesmo podendo parar, escolheu continuar, porque descobriu que ensinar também é uma forma de agradecer. Hoje, eu tenho 69 anos. Muitos dizem que já é hora de descansar, que eu devia aproveitar a aposentadoria, plantar flores, fazer crochê ou cuidar dos netos. Eu sorrio e agradeço o conselho, mas no fundo sei que não nasci para parar. Não é vaidade nem necessidade, é amor. Amor pelo que faço, pelo que aprendi e pelas histórias que encontro todos os dias dentro da sala de aula. Porque para mim, ensinar é um jeito bonito de continuar viva. A escola é meu segundo lar. As paredes cheiram a giz, os corredores têm vozes e as carteiras guardam mais sonhos do que qualquer cofres do mundo. Quando entro na sala e vejo aqueles olhinhos curiosos, sinto o mesmo frio na barriga de quando comecei. Os tempos mudaram, é verdade. Agora os alunos têm celular, ouvem música nos fones e falam palavras que eu nem entendo direito. Mas o que não muda é a alma humana, a vontade de ser ouvido, de ser visto, de ser alguém. E é isso que me move. Muitos me chamam de Professora Rosa, mas o que eu mais gosto é quando alguém me chama de tia, porque ali eu sinto carinho, sinto afeto. Eles não sabem, mas cada vez que um aluno me chama assim, é como se o universo me dissesse: você está cumprindo o seu propósito. E eu sorrio, mesmo quando o corpo está cansado, mesmo quando o peso dos anos faz doer o joelho e as mãos, porque dentro de mim ainda há aquela mesma mulher que limpava chão e sonhava em um dia segurar um livro sem medo de errar as palavras. As pessoas acham bonito quando me veem com firmeza, quando digo que ainda não quero parar, mas poucos sabem o quanto precisei lutar para ter o direito de continuar. A vida me ensinou que o trabalho não é castigo, é expressão de gratidão. E ensinar, para mim, é um modo de agradecer. Agradecer a Deus, a minha mãe, a doutora Lúcia, aos meus filhos e até a dor que me fez crescer. Porque se o sofrimento foi a escola, o perdão foi o diploma. Ainda hoje, quando escrevo no quadro, lembro das mãos rachadas de sabão, do cheiro de cera e das lágrimas que caíam sem ninguém ver. Olho para os meus alunos e penso: se eu conseguir, eles também conseguem. Por isso, cada vez que explico uma vírgula ou uma regra gramatical, tento ensinar mais que português. Tento ensinar coragem. Digo para eles: a vida vai te dar provas bem mais difíceis que as da escola, mas nenhuma delas vai te reprovar se você continuar tentando. Alguns riem, outros ficam pensativos, mas eu sei que um dia eles vão lembrar. Já perdi as contas de quantos alunos passaram pelas minhas aulas. Alguns viraram professores também, outros médicos, pedreiros, artistas, mães, pais. E quando encontro um deles na rua e ouço um: Professora Rosa, lembra de mim? Meu coração se enche de alegria. Porque lembrar é um ato de amor. E eu me lembro de todos, até dos que deram trabalho. Principalmente dos que deram trabalho. Foram eles que me ensinaram a paciência que hoje carrego na alma. A sala de aula é o espelho da vida. Tem dias que tudo dá certo e tem dias que nada funciona. Tem aluno que chega sorrindo e outro que chega com o olhar triste, carregando problemas que ninguém vê. E é nesses que eu coloco mais atenção, porque eu sei o que é crescer sem colo, sem apoio, sem voz. Às vezes uma palavra pode mudar um destino, e eu nunca quero deixar de ser essa voz. Houve uma época em que pensei em me aposentar. Já tinha tempo de serviço, os filhos estavam bem, e todo mundo dizia que eu merecia descansar. Fiz até os cálculos, confesso.
mas bastou uma semana fora da escola para eu sentir falta da correria, do barulho, das vozes, do cheiro do giz. Era como se o silêncio me engolisse. Foi então que percebi: minha missão não é parar. Minha missão é continuar passando adiante tudo o que aprendi, com livros, com lágrimas e com amor. Hoje, quando olho para trás, vejo uma vida inteira escrita nas entrelinhas. Uma história que começou com abandono e terminou com aprendizado. Porque, no fundo, cada queda que sofri foi só uma vírgula, nunca um ponto final. E se tem algo que eu quero que o mundo saiba, é que a idade nunca é desculpa para parar de sonhar. A gente só envelhece de verdade quando deixa de acreditar que pode começar de novo. Eu já não tenho a pressa de antes. O tempo me ensinou a apreciar o caminho, não só a chegada. Quando saio da escola e vejo o pôr do sol batendo nas janelas, sinto um tipo de paz que não se explica. É como se a vida dissesse: você fez o que devia. E eu sei que fiz, porque cada lição que dei foi também uma lição para mim. E às vezes penso: talvez eu nunca me aposente porque ainda tenho o que aprender. Mas a verdade é que ensinar virou o meu modo de agradecer por tudo que vivi, pelas dores que me lapidaram, pelas pessoas que cruzaram meu caminho e por cada manhã em que posso recomeçar. Eu não sou uma mulher extraordinária. Sou só uma mulher que decidiu não desistir. E se o destino me perguntasse hoje o que quero ser, eu responderia o mesmo de sempre. Quero continuar sendo professora, porque ensinar é plantar o que o tempo nunca vai apagar. E é com esse coração grato e ainda cheio de sonhos que sigo, porque o tempo passa, os cabelos embranquecem, o corpo cansa, mas a alma que encontrou o propósito nunca envelhece. E é por isso que, mesmo com 69 anos, continuo entrando em sala de aula todos os dias, sorrindo como quem diz ao mundo: eu venci. Mas ainda falta contar a última parte da minha história, o que aprendi depois de tudo. Quando a vida me mostrou que a verdadeira vitória não é a conquista, mas a paz de ter cumprido o papel que me foi dado. Às vezes, quando o dia termina e a escola silencia, fico sozinha na sala, olhando para o quadro branco já apagado. O sol se despede pela janela, e o barulho distante das crianças indo embora me faz lembrar do tempo em que meus filhos corriam pelo quintal da minha mãe. Tudo parece tão longe, mas ao mesmo tempo tão vivo aqui dentro. Fecho os olhos e sinto o cheiro de sabão, o barulho do portão batendo, o choro preso na garganta daquela mulher que um dia achou que a vida tinha se acabado. E é nessas horas que eu percebo: nada acaba de verdade enquanto a gente acredita em recomeços. Demorei muitos anos para entender que o sofrimento também educa, que há aprendizados que só a dor é capaz de ensinar. Hoje, quando olho para trás, não vejo tragédias, vejo degraus. Cada humilhação, cada madrugada de trabalho, cada lágrima, cada não que ouvi, tudo isso foi a estrada que me trouxe até aqui. E eu aprendi que quando a gente caminha com o coração aberto, o tempo transforma feridas em cicatrizes bonitas, daquelas que a gente mostra com orgulho, dizendo: aqui foi onde eu quase desisti, mas não desisti. O perdão me libertou, não apenas do Joaquim, mas de mim mesma, da culpa, da mágoa, do medo de não ser suficiente. Perdoar não foi um ato de fraqueza, foi o gesto mais forte que já fiz. Porque perdoar é abrir mão de ser vítima e escolher ser autora da própria história. E eu, Rosa, escolhi escrever a minha com dignidade. Hoje, quando falo sobre o passado, não falo mais com dor. Falo com gratidão. Gratidão por ter sobrevivido àquela mulher que um dia não sabia nem por onde começar. Tem gente que acha que a felicidade vem das grandes conquistas, mas a verdadeira felicidade está nas pequenas coisas. No café quente de manhã, na gargalhada de um aluno, no abraço de um filho, no olhar de quem te reconhece na rua e diz: a senhora mudou minha vida. São essas coisas que me fazem sentir rica, não de dinheiro, mas de sentido. E, sinceramente, o sentido é o que sustenta a alma. O resto é passageiro. Às vezes recebo visitas de ex-alunos. Chegam com os olhos brilhando, contando que conseguiram um emprego, que se casaram, que compraram a casa própria. E sempre dizem a mesma coisa: professora, foi a senhora que acreditou em mim? Eu sorrio e respondo: não, meu filho. Eu só te mostrei que você já podia acreditar em si mesmo.
É isso que ensino. Não só a ler e escrever, mas a enxergar o próprio valor, porque o mundo é cruel com quem duvida de si. E se eu puder ser uma ponte entre o medo e o recomeço de alguém, já cumpri minha missão. Muitos me perguntam se depois de tudo eu ainda acredito no amor. E eu digo que sim, mas aprendi que o amor não está em promessas eternas nem em palavras bonitas. Está em gestos simples, em quem fica quando tudo desmorona, em quem escuta quando ninguém mais tem tempo, em quem te olha e te enxerga de verdade. O amor é o que sobra quando a paixão acaba. E hoje o amor que mais me acompanha é o amor pela vida. Porque foi ela quem nunca me abandonou. De vez em quando sonho com a minha mãe. Ela aparece sorrindo com o avental branco e as mãos cheirando a menafarinha. Diz para mim: "Você conseguiu, minha filha." E eu acordo com o coração tranquilo, sabendo que de alguma forma ela ainda me protege. Acredito que os que nos amaram não vão embora. Eles só mudam de lugar. E quando o vento sopra leve pela janela, eu sinto que é ela dizendo: "Segue, Rosa. Ainda há muito para ensinar." Hoje, com quase 70 anos, posso dizer que vivi de tudo um pouco: o abandono, o medo, a fome, a raiva, a solidão, a vitória, o perdão e a paz. E se há algo que eu deixaria para o mundo como mensagem, é que o sofrimento não define ninguém. O que define é o que a gente faz com ele. Tem gente que quebra e tem gente que floresce. Eu escolhi florescer, mesmo no chão seco, mesmo sem água, mesmo sozinha, porque às vezes o milagre não é escapar da dor, mas florescer dentro dela. E se alguém me perguntar hoje quem foi Joaquim na minha vida, eu direi: foi a tempestade que me ensinou a amar o sol. Não o odeio, não o culpo, ele foi apenas parte de um capítulo. Mas a história foi escrita por mim. E é assim que quero ser lembrada. Como a mulher que foi deixada com 3 filhos, mas que quando o passado voltou, já estava inteira demais para se perder de novo. E se você que me escuta agora também carrega alguma dor antiga, um perdão engasgado ou uma história inacabada, saiba, o tempo é generoso com quem decide recomeçar. Não espere o arrependimento do outro para seguir em frente. A liberdade começa quando você decide soltar o que te prende. E às vezes perdoar é o maior ato de amor que você pode dar a si mesmo. Por isso, se essa história tocou o seu coração, me conte de onde você está assistindo. Escreva nos comentários o que a vida te ensinou sobre recomeços. E se quiser continuar ouvindo histórias de mulheres que resistiram, se inscreva no canal Vozes Guardadas no Tempo e ative as notificações. Porque todos os dias alguém, em algum lugar, está aprendendo a se levantar. E talvez a sua história seja a próxima que vai inspirar o mundo. A vida me ensinou que o tempo não apaga as dores, mas ensina a olhar para elas com outros olhos. Eu aprendi que a força não vem dos dias fáceis, e sim dos dias em que a gente quase desiste, mas escolhe continuar. Hoje, quando me perguntam como consegui, eu respondo: com fé, com amor e com a coragem de não me deixar quebrar. Porque cada mulher que já chorou em silêncio sabe que há uma força escondida nas lágrimas que ninguém viu. Eu quero que você que me escuta agora nunca esqueça. Você pode ter sido deixada, ferida, esquecida, mas ainda tem o poder de recomeçar. Não espere o perdão de quem te feriu. Dê o perdão para si mesma. Porque a verdadeira vitória não é provar nada para ninguém. É dormir em paz, sabendo que o que te derrubou um dia foi o mesmo que te ensinou a se levantar. Se essa história tocou o seu coração, se inscreva no canal Vozes Guardadas no Tempo e ative as notificações. Todos os dias, histórias como essa ganham voz aqui. Histórias de gente comum que descobriu o extraordinário poder de recomeçar. E me conta nos comentários: de onde você está assistindo e o que o tempo te ensinou sobre perdão?